precisar muito trabalho de todo mundo e vai precisar um projeto que mostre para a população que você está preocupado com os problemas dela, com o cotidiano. Não adianta a gente ficar apresentando na televisão uma São Paulo para o ano 2050, se as pessoas estão querendo, pelo menos, viver o 2014 ou 2015. Nós estamos lá atrás. Você pode projetar o São Paulo do futuro, mas primeiro e concomitante você tem que trazer São Paulo para o presente, essas áreas atrasadas para o presente. Então milhares de pequenas obras de interesse local na periferia toda e pequenas obras de interesse geral, ou grandes obras de interesse geral pela cidade toda. O centro expandido, ele precisa de investimento muito pouco, salvo 2 ou 3 investimentos de drenagem, como é a Pompeia, com o Francisco Matarazzo, que a gente sabe que há 50 anos aquilo fica debaixo d'água cada vez que chove, e na Roque Petrone também lá pro outro lado da Zona Sul, e mais algumas coisas. Não tem, o centro expandido, como nós fazíamos na gestão do Serra do Kassab, é manutenção, deixa tudo limpinho, os bueiros limpos, a grama cortada, a limpeza pública funcionando, que ninguém vai te pedir nada. E gasta o dinheiro da prefeitura na periferia. Nós estamos falando... Nós temos uma cidade que todo mundo fala muito rica, ela tem um orçamento enorme, 52 bilhões de reais. Só que dos 50 bilhões, 20 ou 18 vão para a folha de pagamento. É isso, né, Flávio? Mais ou menos. 16 vão para a folha de pagamento. 20 vão para a saúde e educação. Aí tem o tal do Fundo de Previdência dos Funcionários. A cidade tem 218 mil dependentes entre ativos e inativos, né? Um monte. Para resumir, o que sobra para investimento por ano? 4 bilhões. 4 bilhões é nada. Para vocês terem uma dimensão, a ponte estaiada custou 1,5 bilhão. Então, 4 bilhões. Agora, São Paulo comporta uma ponte estaiada, é linda, né? Mas se não fosse estaiada, teria um custo. Eu sempre falo, qualquer 500 milhões que você economizar, você faz miséria, você faz chover na periferia de São Paulo, né? Que é o que a gente tem que olhar. A prioridade é das bordas para o centro agora. Nós temos que inverter a lógica que sempre foi. Mas por que o Haddad fica só aqui? Porque se ele discutir se fecha ou não fecha a águia diária para fazer lazer, ninguém vai dar uma linha no jornal. Se ele fala em fechar Paulista, é notícia em todo lugar. Então você fazer obra no centro aparece, você fazer obra na periferia não aparece. Por isso eu sempre digo, ser prefeito de São Paulo é bom para quem gosta de problema e para quem não quer ser candidato a mais nada depois, que é só ser prefeito de São Paulo. Porque não dá voto para depois, gente. Você não vai fazer, olha, não tem glamour, não vai fazer coisas de grande visibilidade. O que você vai fazer, você pode ficar se reelegendo prefeito de São Paulo, porque a população vai sentir, vai perceber para o que foi bom. Mas não é uma coisa que vai te pôr na mídia nacional, que você vai virar o grande herói da resistência. Não adianta. Então eu acho isso. São Paulo precisa de experiência e precisa vontade de fazer e definição de prioridades. Então eu queria uma tarefa, já que eu estou vendo que tem gente aqui de todos os lugares, eu queria muito que cada um dos diretórios zonais nossos fizesse em 30 dias uma relação de quais são as prioridades e os problemas das suas regiões. Eu tenho feito isso também com a associação comercial. Então, quais são os problemas que cada um desses diretórios ouve das pessoas, e aí pode ouvir, ouçam da sociedade local, tal. O que na cabeça do diretório ele acha que são os grandes problemas da região e quais são as principais prioridades da região. E pode ir para o detalhe. Para mim, eu sempre gosto, não tem problema, não é pavimentar a rua tal. Não tem problema, pode ir até esse detalhe. Tudo a gente aprende. E essas coisas, eu sempre falo que eu gosto de andar na cidade, sempre gostei. Porque só você indo e vendo o lugar é que você consegue imaginar qual é a importância de se resolver aquilo.
Porque quando falam do Jardim Pantanal, ou do Jardim Helena, que a Rua Alagoas alaga, você sempre imagina um alagamento como acontece aqui de vez em quando, aí no Anhangabaú. Mas não é, né? Quando alaga lá, alaga que as pessoas perdem tudo, vai até a metade da altura das casas. Aliás, eu vi uma solução que o PT encontrou, acho que na gestão da Mata, com o Paulo Teixeira, até na casa, nunca vou esquecer, da dona Zefa, que eu, que não sou alto, né? Que é um dos meus complexos, eu tive que entrar abaixado, porque para a casa não encher de água, levantaram o piso, para ficar mais alto. Então, você andava dentro da casa, por quê? Porque lá alaga sempre. Então, poxa, é um negócio que é surrealista, né? Não dá para você conviver com isso. Então, isso daí, se os diretórios pudessem se mobilizar para definir, não precisa fazer uma coisa sofisticada, colocar no papel principais problemas na saúde. Na saúde é o que? Falta de médico. Para vocês terem uma ideia, na cidade de São Paulo, este ano, de janeiro até agora, as consultas marcadas caíram 30%. É porque as pessoas ficaram menos doentes? Claro que não, porque não tem médico, desistiram, foram procurar os convênios privados ou foram procurar os serviços do Estado, que está superlotado. Então eu acho que coisas que a gente tem que olhar na cidade, poucas pessoas percebem. Você tem uma população de rua hoje de 16 mil pessoas. É pouquíssimo se pensar. Qual é a política pública para a população de rua hoje? Até agora o que a gente ouve é que eles querem ficar na rua, que é a forma mais cômoda de se resolver o problema. Querem ficar na rua, deixa na rua. Sabe que só está na rua alguém dormindo aqui na Rua Boa Vista, no meio da chuva e do frio, é porque não tem opção, não é porque quer. Mas qual é a política pública? E nós estamos olhando na população de rua, se vocês repararem, como está aumentando a população de rua de velhos. Por quê? A população está vivendo mais. Você tem mais pessoas nas famílias com Alzheimer. As famílias têm que trabalhar, não tem com quem deixar. O que acontece? Está deixando sair de casa, né? E isso é um fato. Você tem muita população de rua hoje de travestis, jovens, porque as famílias rejeitam. O que está se fazendo para dirimir esse preconceito, por exemplo? Será que tem alguém estudando, falando, etc? Eu vi com o Zacarias, não está aqui, né? Mas eu fui uma vez na entidade do Zacarias. Ele tinha um programa lá, se tiver alguém dele aqui que lembre, um programa que as mulheres iam na casa das famílias fazer uma espécie de terapia. Era um programa... Serviço de Assistência às Famílias, que está terminando, parece, né? É um programa que eu vi lá, que são pessoas que vão ou resolver conflitos familiares. Então, família que tem muito problema dentro, que briga, álcool, droga, qualquer coisa, a pessoa vai lá, vai dar uma assistência, conversar, explicar, etc. Quase como fazer uma terapia de grupo com a família. Poxa, é um trabalho comovente, só que você olha isso numa escala muito pequenininha hoje no município de São Paulo. Isso pode ser feito. Tem tanta coisa que pode ser feita. Qual é a solução que se dá para as creches, por exemplo? Você tem creche, a prefeitura querendo fazer creche. Não vai conseguir fazer creche para todo mundo. E se quiser fazer creche no Jardim Perito Alto, não vai conseguir fazer, porque você não vai achar um imóvel regularizado lá. Então você tem que facilitar. Primeiro, conveniar creches. Conveniar. Segundo, dar autorização para usar imóvel irregular para esta finalidade, se ele estiver dentro de especificações de segurança, salubridade como é que chama? Bom, as questões fundamentais. Mas mesmo assim, fazendo convênio, etc., tem hoje uma diferença que são 120 mil pessoas precisando de creche. Como é que faz isso? As pessoas estão se virando, tenho certeza, mas provavelmente estão fazendo mãe crecheira por conta própria. Uma mãe cuida de 3 crianças e tal. Qual é o apoio que o poder público está dando enquanto as pessoas, por culpa dele, estão na fila das creches? Hoje nenhuma. A gente só fica justificando no jornal, tem um problema, mas tem que se pensar. Eu não tenho solução para todos esses problemas hoje, mas eu sei que há alguma solução, porque na prática
As mães estão se virando para deixar os filhos em algum lugar, etc. Ela está acontecendo. Resta você ver qual é a alternativa e pode fazer uma coisa provisória e não permanente. Na habitação, o que está se fazendo hoje? O projeto do prefeito era entregar 55 mil casas até o fim da gestão. Entregou 6 mil até agora. Não há a menor hipótese de chegar a 10 mil. Não vai chegar. Ou vai chegar a 10 mil, 55 mil. 10 mil resolve o problema? Então, esse modelo que a prefeitura vem há anos e anos e anos adotando, é o modelo ideal? Acredito que não. O Zerbini, se não me engano, em 20 anos, entregou 30 mil, já acomodou 30 mil famílias. Uma pessoa, com uma entidade, 2 pessoas, Cleusa, Zerbini, com a equipe deles, né? Mas fazendo um trabalho de gente grande, com disciplina, organização, determinação, vontade, e não sai uma linha em jornal nenhum. Então eles não estão atrás de publicidade, estão atrás de entregar as casas. E funciona. Então essas coisas que a gente tem que começar a ter criatividade, então, gente, primeiro, se vocês puderem identificar os problemas das regiões. Segundo, quem tem criatividade, tem ideias para os problemas, também bota no papel para mandar para a gente. É muito importante. Eu falo, as soluções para quem mora no lugar, às vezes estão na ponta da língua. São fáceis, porque ele não quer a solução sofisticada, quer a solução. Eu sempre falo, o ótimo é inimigo do bom. Às vezes você resolve a coisa sem luxo, sem visibilidade, sem mais o que, mas resolveu o problema das pessoas, ou pelo menos melhorou. Isso é que é fascinante na prefeitura. Com muito pouco, você transforma a vida das pessoas. E isso vai estar na mão de cada um de vocês que estão aqui, de cada um de nós, quando a gente estiver na prefeitura. Essa é outra coisa. Partido não